A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ler com você o Salmo de número 51, um dos salmos mais impactantes de Davi, um salmo muito profundo. E não tem melhor forma de começar a semana lendo esse salmo. Meu irmão, que salmo tremendo. Eu posso dizer que é um dos salmos da Bíblia mais forte que Davi já escreveu, porque está falando da sua fraqueza, do seu erro. E como é difícil você escrever as suas falhas. Muitas das vezes é mais fácil você escrever ou publicar suas vitórias, conquista, assim nas Olimpíadas, assim nos campeonatos do mundo. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele também confessa o seu erro. Por isso que eu admiro Davi muito. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, dar um like nesse vídeo aí, porque esse salmo aqui fala muito da gente, do nosso dia a dia, do ser humano, da fraqueza do homem. E é isso que Deus se agradava em Davi, porque ele era um homem que se arrependia do que fazia. Aqui não há super-homens, super-mulheres na Bíblia. Há homens normais e comuns e homens pecadores, mas que amavam a Deus e se arrependiam das suas falhas e não voltavam atrás mais nos seus erros. Então vamos ler esse salmo. Salmo 51, tenha muita atenção, uma alegria muito grande ler com você essa semana esse salmo. Que vitória tremenda poder começar a semana lendo a palavra de Deus. Leia comigo hoje Salmo de número 51, Salmo de Davi, quando o profeta Natan vem a ele depois de ele ter cometido adultério com Batseba. Vamos ler essa palavra tão forte em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço que as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze, para que eu me alegre os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse versículo 10 como é lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, o Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, é perca de tempo. Ninguém compra Deus com sacrifício. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, aleluia. E o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
Os últimos versículos: faz-me o bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. O número 19, o último: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Você pode dizer amém, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Irmão, quando eu leio esse versículo aqui, esse Salmo 51, esses versículos, eu sinto a presença de Deus, do Espírito Santo, fortemente no meu interior, que a gente até arrepia o pelo do braço, do corpo inteiro, pois a palavra ela é forte. E Davi, ele faz uma confissão. Como eu falei no início, é muito difícil você publicar. Imagina agora você escrever um livro e nesse livro você vai começar a falar de um erro que você fez que é vergonhoso, que é terrível. E quantas das vezes eu e você cometemos coisas que envergonhamos bastante. A coisa que a gente faz, irmão, que a gente tem vergonha até mesmo de falar para Deus, quanto mais para as pessoas. Então Davi, ele escreve isso aqui e eu tenho certeza que foi uma forma dele pedir perdão para Deus do seu erro, do seu pecado. E o que foi, pastor Leandro, que Davi fez de tão ruim ao ponto dele escrever esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Ele fala no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Que pecado é esse? O adultério. Um dos 10 mandamentos que Deus aborrece é o adultério. O adultério é quando alguém casado, ele trai o seu marido, a sua esposa, por um amante, ou por um amante, um homem ou uma mulher, e comete um pecado, um erro terrível da traição, de poder deitar com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, o seu marido ou sua esposa. Para Israel isso era muito terrível, a punição era a morte. O pecado do adultério na Bíblia era a morte. No tempo de Jesus havia também mulheres que pecavam e uma quase foi apedrejada devido ao pecado também de adultério, aquela pecadora. Jesus falou que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ela tinha pecado, se eu não me engano, era um pecado de adultério ali. Ela foi pegada em ato de adultério e ela ia ser morta apedrejada. Então o pecado ele era terrível. Mas Davi, ele fez algo além de deitar com uma mulher de um soldado seu, ele ainda manda matar aquele homem para poder ficar com a sua esposa, porque ela tinha engravidado. Olha bem, Davi comete o adultério, ele engravida aquela mulher, que não é sua esposa, e ele manda matar o marido daquela mulher que ele tinha deitado, para ele poder ficar com ela, para ela poder não morrer, porque ela ia morrer também, Betseba. Ele quis proteger aquela mulher que ele se apaixonou de uma maneira errada, para tentando matar o seu marido. Ele cometeu um homicídio e um adultério ao mesmo tempo. Com a punição, Deus fez com que a criança morresse e Davi recebe a punição pelo seu pecado através da sua consequência com seus filhos. Por isso que ele fala: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E ele fala no versículo 4, contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, Senhor. Irmão, e ele fala: em pecado fui formado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Alguns dizem que Davi, ele foi um filho que nasceu do fruto de um pecado, do pecado extraconjugal do seu pai Jessé. A Bíblia não fala isso, mas é uma possibilidade. Seja o que for, ele fala que foi criado, formado em iniquidade. E se isso aconteceu, realmente houve aqui uma maldição hereditária que tem que ser quebrada muitas das vezes. O que me alegra e eu quero orar com você é o seguinte, meu irmão. É que Davi, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia, que é o versículo 10. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com o espírito voluntário. É essa a minha oração com você hoje.
Você vai pedir para Deus, você que, quem sabe, você que cometeu um adultério, traiu sua esposa, o seu marido. Você que fez algo errado na área da carne, na área imoral, da área da prostituição. Quantos jovens eles caem, eles pecam, eles cometem sexo antes do casamento, pessoas erram, vão para a prostituição, para a imoralidade. Essa é uma das áreas que muitos homens e mulheres caem e pequem. Mas eu quero te dizer que Deus tem um livramento para você hoje. Você que é jovem, Deus tem um casamento para você. Deus não quer que você continue na prática do sexo, do pecado. Deus quer te dar uma companheira, um marido, uma esposa. E você que é casado, Deus quer que você seja fiel ao seu marido, à sua esposa, porque o adultério, a punição dele é a morte espiritual e também até física. Quantas pessoas perdem um casamento por causa da infidelidade? Então hoje é um salmo de confissão. É um salmo de você pedir: Deus, crie em mim hoje um coração puro e um espírito reto. E assim como Deus perdoou Davi, Deus também ele vai te perdoar. Eu quero fazer essa oração por você, homem e mulher. Hoje é um dia de arrependimento, hoje é um dia de confessar o meu e o seu pecado, os nossos pecados, meu irmão. Porque não há ninguém que não peque sobre essa terra. E se tem alguém aqui que está passando por isso, eu recomendo você a pedir perdão para Deus e falar com a sua esposa e falar com o seu marido daquilo que você fez, porque somente assim Deus poderá te perdoar e restituir a sua vida espiritual e emocional e também familiar. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz: aqueles que confessaram os seus pecados, Pai Deus, eles perdoará. Seja eu sei que Davi errou, Davi pecou, mas ele teve que confessar diante de Natã o seu erro, Pai. Só assim nós seremos abençoados quando nós confessamos os nossos pecados imorais, da prostituição, pecados da carne, Pai. Quantos têm pecado, têm errado, têm falhado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos que estão me ouvindo aqui, Pai. Muita gente erra nessa área, Pai. Muitas pessoas pecam, homens e mulheres. Pessoas que estão te servindo, estão na igreja, mas não conseguem dominar a sua carne, os seus desejos carnais. Mesmo indo para a igreja, mas depois voltam, cometem os mesmos erros, Pai. Começa a olhar para as mulheres da igreja, começa a olhar para os homens com decência, com desejo. Pai, tem misericórdia. E outros não conseguem se libertar do homossexualismo, do lesbianismo. Senhor, como a carne tem destruído milhares de pessoas nesse mundo, eu te peço agora, cria em nós, Deus, o coração puro e o espírito reto, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Cria, Pai, o espírito reto, o coração puro nos nossos olhos e lava-nos completamente dos nossos pecados. Vidas que erraram aqui, Senhor, sejam perdoadas agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus. Eu quero deixar aqui um conselho de Deus para você. Você que está passando por isso, você que errou como Davi, eu recomendo você conversar com alguém sobre isso. Você que é homem, deseja conversar comigo, estarei aqui te ajudando. Você que é mulher, que deseja conversar com alguém sobre isso, eu recomendo, fale com a minha esposa, missionária Maria Lúcia, e comigo, pastor Leandro Amorim, porque isso é algo muito sério, meu irmão. Que Deus te perdoe, que Deus te ajude a vencer isso. Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe com essa palavra, com esse vídeo, possa chegar para o maior número de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.